Senhor presidente, senador Paulo Paim, que preside eventualmente os trabalhos, hoje eu conversava com o senhor ali e para mim é um prazer que o senhor esteja presidindo os trabalhos, porque eu vim falar aqui da situação dos trabalhadores brasileiros. É uma verdadeira destruição social o que esse governo Michel Temer está fazendo. 1.400.000 desempregados só no primeiro trimestre de 2017. 400 mil com carteira assinada, 600 mil sem carteira, 168 mil no trabalho doméstico. E aqui eu lembro da sua participação, da luta nossa aqui, para dar direitos às empregadas domésticas nesse país. 168 mil demissões. Uma situação de devastação. Pobreza extrema. O presidente Lula tirou 32 milhões de pessoas da pobreza extrema. Agora, no ano passado, só em 2017, eu estou falando pobreza extrema. Se for pobreza, é muito mais. 1,5 milhão de pessoas. Estamos fazendo o processo inverso. Vamos voltar ao mapa da fome. Senador Paulo Paim, eu já falei aqui hoje várias vezes, o preço do botijão de gás. O Lula e a Dilma sempre se preocuparam em segurar o preço do botijão de gás. Subiu 57% em 2017. 1.200.000 pessoas passaram a cozinhar com fogão a lenha. E eu vi agora, com esses números da pobreza, os números do Bolsa Família. Você sabe, senador Paulo Paim, agora, Michel Temer, e a imprensa não divulga isso, antes de anunciar o aumento do Bolsa Família, que ele deu, porque tinha que dar, ele desligou 392 mil famílias do programa. É a lógica desse ajuste fiscal. Devem ter dito para ele o seguinte: para dar um aumento tem que cortar. Repito, para dar um aumento do Bolsa Família, 392 mil famílias foram cortadas só no mês de abril. Pior do que esse mês, só 2017, entre junho e julho, que foram 543 mil famílias cortadas. Agora, veja bem, a pobreza aumentando, o desemprego aumentando, e esse pessoal cortando do Bolsa Família. Eu me lembro do debate aqui sobre reforma trabalhista. Muitos diziam, olha, a reforma trabalhista vai gerar empregos. O Meirelles teve coragem de falar de 10 milhões de empregos. Eu pergunto aos senhores e senhoras, onde estão os empregos? Aonde estão os empregos? 1.400.000 num trimestre apenas. E aqui os números indicam outra coisa. Olha isso aqui. Eles estão demitindo para contratar por salário mais baixo. É isso que está acontecendo. Eu dou o número agora de março. O salário médio dos que foram demitidos era de R$ 1.650. Os dos contratados, de 1.496. Uma redução de 10%. Sabe por quê? A gente disse que era isso que ia acontecer. A gente está vendo agora a situação do trabalho intermitente. Dos contratados, 11% já é trabalho por tempo parcial e trabalho intermitente. O que é o trabalho intermitente? Nesse aí, pessoal, o trabalhador recebe por hora. Pode receber menos que um salário mínimo. Pode trabalhar num dia por um número de horas que não consiga pagar um lanche, um café, a passagem de ônibus. É isso. E mais grave, ele fica dependendo do patrão. É o patrão que diz o horário que ele trabalha. É uma situação de semi-escravidão. Olha, quando eu fico vendo esse golpe do começo até aqui, eu fico vendo o tamanho da destruição econômica, social, porque econômica também. E eles, quando, além de afastarem a presidenta Dilma, investem contra o presidente Lula, senador Valadares, é porque eles sabem da força do Lula no meio do povo brasileiro. Porque vai ser um debate interessante o da eleição, porque nós vamos comparar números, geração de empregos, retirada de pessoas da pobreza, número de jovens que entraram nas universidades. Agora, Randolfo, para passar uma parte para Vossa Excelência, olha os números da economia, que eles viviam dizendo que havia retomada econômica.
Que retomada econômica? Nós estamos vivendo um processo de estagnação. Mesmo no ano passado, que teve um crescimento de 1%, foi 1,3% no primeiro trimestre, mais agropecuária, 0,6% no segundo trimestre, 0,2% no terceiro trimestre e 0,1% no último. Aqui o IBCBR de janeiro foi menos 0,65% e de fevereiro 0,09%. Como é que vai retomar com essa política de austeridade que está cortando recursos da educação, da saúde, das universidades? Como é que vai retomar o crescimento se está tirando dinheiro das mãos dos mais pobres, dos trabalhadores? Concedo a parte ao senador Randolph. Senador Lindenberg, é importante destacar que a chamada reforma trabalhista, aprovada aqui nesse plenário há pouco tempo, prometia gerar empregos. Lembrem-se, não só prometia gerar empregos, como naquele momento a reforma tinha alguns dispositivos que fazia corar de vergonha as condições mais degradantes de trabalho do século XIX, dos trabalhadores do século XIX, como mulheres trabalharem em condições insalubres. Mulheres grávidas. Mulheres grávidas trabalharem em condições insalubres. Veja, naquele momento, na votação da reforma trabalhista aqui, houve a promessa de que o governo encaminharia uma medida provisória retificando esse aspecto. Ocorre que hoje a medida provisória caiu. E hoje nós estamos no Brasil, sob a égide de uma legislação que possibilita que mulheres grávidas trabalhem em condições insalubres. Eu acredito que nem na Europa do século XIX, quando tinham as piores condições, quando eram denunciadas as piores condições em relação aos trabalhadores, quando surgiu o movimento operário, tinha uma legislação que permitia absurdos dessa natureza. E qual foi o resultado da reforma trabalhista? Vossa Excelência explicou aí nos números. Temos mais de 1,5 milhões de brasileiros na miséria. Nós temos o aumento do desemprego e o aumento do sobreemprego. A reforma fracassou por completo, o Brasil não voltou a crescer, a economia aprofundou a recessão, a receita é isso, e nós temos, além de tudo isso, uma das legislações trabalhistas mais atrasadas do mundo e que mais penaliza os trabalhadores. Esse é o resultado, lamentavelmente, do que foi aprovado aqui no Congresso Nacional. Seria importante que até o próprio Senado reapresentasse um projeto e aprovássemos aqui com urgência, para que até os senadores que outrora disseram que acreditavam na palavra do governo sobre a medida provisória para minimizar os efeitos da reforma trabalhista, pudessem ter a palavra cumprida. Seria o mínimo que se esperava. Essa aí sim seria uma agenda que nós poderíamos aprovar com urgência aqui no Congresso, até para o governo não ser algoz irresponsável, até o Brasil não ser algoz irresponsável dessa condição que coloca o nosso país em um dos que tem as condições mais degradantes para com o trabalho do mundo. Agradeço a parte, senador Randolph. E eu falo, é uma destruição que esse governo trouxe. O Temer, e as pessoas sabem disso. Eu tenho ido lá no Rio, nas ruas, quando a pessoa fala Temer, fala da situação do povo, todo mundo balança a cabeça. Porque todo mundo sabe que é verdade. Eu pergunto em determinado momento, melhorou a vida para alguém? Todo mundo diz que não. E eu lembro que eu ando lá em Nova Iguaçu, que eu fui prefeito, as pessoas dizem, olha, quando o Lula era presidente, tinha dinheiro para ter um churrasquinho no final de semana, tomar uma cerveja, agora não tem para nada. Eu falo isso porque nós vamos registrar a candidatura do Lula no dia 15 de agosto. É uma decisão nossa. Nós vamos levar a candidatura do Lula até as últimas consequências. E agora, a partir do mês de maio, vamos fazer lançamento da candidatura do Lula, discutindo programa de governo. Esse país pode voltar a crescer, pode gerar empregos. Esse país tem muita força. Agora, para isso, tem que cuidar do povo. A grande receita do Lula foi dizer o seguinte, olha, quando eu melhoro a vida do povo mais pobre, do trabalhador, melhora para todo mundo. Eles estão fazendo o contrário. E a economia brasileira não sai do lugar, está estagnada. São 4 questões fundamentais para o crescimento econômico. Primeiro, o consumo, que hoje representa mais de 60% do PIB. O consumo não reage, por causa do aperto do mercado de trabalho, por causa do desemprego, por causa da queda da renda. Segundo,
Investimento. O investimento não para de cair. O investimento, de uma forma geral, público e privado, que chegou a 21%, está em 15%. Investimento público, pessoal, essa política de austeridade está destruindo. Né? Gastos do governo. Essa política de austeridade também não estimula. Não tem, pessoal. Eu encerro dizendo isso, presidente Eunício. Encerro dizendo isso. O Brasil não tem como crescer com essa receita. O Lula vai apresentar um programa parecido com aquele de 2008, mas um programa para os dias atuais, para tirar o país da crise, gerando empregos e fortalecendo a vida do povo brasileiro.